Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão.
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. Que ruja o leão. Que se abra Que o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Que se abra o céu, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer
Mais uma vez queremos ver o céu nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa 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 o céu Lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2, fala assim: eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus feitos, mas faz, Senhor, faz de novo, e na nossa época, as mesmas obras. Queridos, esse precisa ser o nosso clamor. Faz, Senhor, as mesmas obras. Nós queremos as tuas obras, nós queremos os teus sinais, nós queremos o teu poder manifesto. O Senhor prometeu que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Deus, e de fato o teu Espírito está conosco. Deus, nós queremos a manifestação do teu poder. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, quebra toda a dureza do nosso coração, todas as reservas, todo medo. Nós queremos ir mais fundo, mais fundo.
teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 juntos em teu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Oh. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala. Declara mais uma vez em fé. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. A igreja declara toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento
gerar. Começa a gerar essa demanda pelo Espírito. De novo, faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu quero te convidar, querido, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Existe algo da parte do Senhor que é derramado na unidade. O Espírito Santo está aqui. Quantos creem? Querido, eu quero então agora, você não vai orar sobre você. Você vai orar para o Espírito Santo incendiar o seu irmão. Amém? Nós somos todos brasas e nós vamos incendiar juntos. Amém? Então eu quero te convidar, pega na mão do seu irmão e começa a clamar: Espírito Santo, vem. Vem sobre nós. Nos enche, Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo. Vem como em Pentecostes
quero te convidar agora, se você fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a gerar uma demanda por essa presença. Queridos, eu creio muito que o Espírito Santo tem mais para fazer, mas existe, sabe, algo que depende de nós, o quanto nós queremos, o quanto nós geramos de demanda. Abre o seu coração, começa a clamar. Se você fala em línguas, querido, comece a gerar essa demanda. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sararei. Busca minha face, corre pra mim, volta pra mim. De mim, você tem buscado em tantos recursos, em tantas coisas, e você tem esquecido da minha presença todos os dias, em todo o tempo ao seu lado. Volta para minha presença, volta para minha presença, filho, eu te chamo de volta. Volta para minha presença. De nós fazermos uma viagem bem diferente. Nós fomos ali para a Turquia, né, num retiro de pastores, e lá a gente fez então um tour, né, pelas 7 igrejas do Apocalipse. E confesso, irmãos, que foi meio cansativo, né, porque era uma excursão com 126 pessoas, tudo ali no horário, a gente tendo que acordar muito cedo para cumprir com toda a programação. Horas dentro de um ônibus, depois a gente foi ver, a gente cruzou assim a Turquia, né, de ponta a ponta. Mas, até, assim, não eram tantas
imagens bonitas, né? Não era, tinham coisas obviamente bonitas, as ruínas que envolviam a história, mas o mais bonito de tudo foi a gente voltar à história e principalmente poder mergulhar naquilo que Jesus, né, que o Senhor disse para nós através daquelas 7 igrejas. Que foram através de o quê, meus irmãos? Que a nossa grande profeta essa noite veio aqui na hora da oferta e que palavra que ela usou? Cartas. E o que Deus escreveu, o que João escreve para as igrejas? O que é escrito para as igrejas? Cartas. Então, meu querido, não tenha dúvida que hoje Deus quer falar com você. Amém? O Senhor quer falar com você através dessa palavra. A Michele não fazia ideia daquilo que eu ia ministrar. E eu vou falar sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. Amém? Então, segura aí, que o Senhor nos ajude. Amém? Então, como eu disse para vocês, a gente fez essa viagem. E é muito interessante entender, obviamente, que a gente estava ali, a gente parava, a gente orava, a gente tinha culto, né? Tudo muito intenso, porque o objetivo era fazer um turismo espiritual e não só um turismo. E naquele momento, a gente, então, né, durante esse tempo, nós podemos entrar nessa verdade, nessa realidade das 7 igrejas, né? E, gente, hoje, o que a gente vive? Eu queria trazer um pouquinho do cenário atual, né? O que nós estamos vivendo hoje nesses dias? Que tempo nós estamos vivendo? Como eu falei, a gente teve a pandemia, e a pandemia foi algo que tirou a gente da zona de conforto, que mexeu conosco. Sou a premiada. Amém. Então, que mexeu muito conosco. E nós estamos vivendo assim, tem o tempo antes da pandemia e pós-pandemia, né? E nós estamos no pós-pandemia. Nós também estamos vendo, né, estamos nos deparando com um cenário de progressismo que a gente talvez nunca teve tanta consciência, porque isso estava presente de forma sutil, mas hoje é escancarado o progressismo aí em tudo que a gente pode ver nas mídias, e uma grande apostasia, muitos deixando a fé, muitos abandonando a fé. Nós também temos um tempo onde muitas falsas doutrinas têm sido propagadas, e nós temos tido uma teologia igual uma água, né? Sabe, uma teologia fraca, né? Uma falta de consistência e profundidade nos ensinamentos, na sã doutrina. Então, o povo que facilmente é enganado. Um povo que facilmente é enganado, porque muito poucas raízes, né? Aí nós temos de um lado os carismáticos, que esqueceram de estudar a Bíblia e se tornaram místicos. E de outro lado nós temos os muito tradicionais, aqueles que estudam, os letrados e que têm muita raiva dos carismáticos, porque eles são fracos teologicamente. Né? Então, a gente tem um cenário muito dividido. A gente tem igrejas que estão sendo como lugar de entretenimento e experiências emocionais. Então, aquela luz, aquele som muito bom, muito bem tocado, serviço top, você chega, você deixa seu filho lá num super estrutura, com videogame, com um monte de coisa, culto de segunda a sexta, para todo tipo de gosto, todo tipo de doutrina sendo pregada, e aí você tem assim, um cardápio, um menu. Por quê? Porque tem consumidor. Está cheio de cristão que quer consumir, que quer ir lá e ter um serviço que seja bom para ele, né? E nisso, o que acontece? Não tem transformação de caráter. Os cristãos continuam vivendo as suas vidas ao modo mundano e você não vê fruto. Você não vê mais fruto. Por quê? Porque o evangelho não está sendo pregado. Nós temos cristãos envergonhados, sendo envergonhados e envergonhando o evangelho devido aos pecados morais. Nós temos vivido um tempo de frieza espiritual muito grande e cristãos sem discernimento pela falta do relacionamento com Deus.
E sabe, queridos, o nosso papel como igreja, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, não é, apesar de todo esse cenário que a gente está vendo, de toda essa conturbação que nós vemos, e de tantas coisas erradas, o nosso papel não é falar mal internamente da igreja. Então a gente vê muita gente se levantando, porque isso, porque vai na internet, combate um e critica outro, mas esse não é o nosso papel. Né? O nosso papel, a palavra de Deus fala que quem vai coroar e condenar é Jesus, não somos nós. E Jesus está atento, Jesus está o tempo todo prestando atenção e Ele é o que vai julgar. Então muitas vezes porque muitas vezes a visão que a gente tem da gente não é a visão que Deus tem da gente. E a gente acha que estamos arrasando. Né? Mas não é a visão que muitas vezes Deus tem de nós. Então, apenas Ele nos reprova e nos elogia. É Ele quem remove o candelabro. E o que é o candelabro? A luz da presença de Deus. É somente Ele quem remove. Amém? Então, eu quero te perguntar, qual que é o nosso lugar nesse cenário? Quem você tem sido? Qual é você aqui? Eu tenho perguntado muito para Jesus, né? Eu tenho falado, Jesus, o que você quer da gente como igreja? O que você quer que a gente seja? Qual é o nosso papel, né? E quando nós pensamos em como ser igreja, nós vamos para o livro de Atos normalmente. Normalmente a gente recorre à história da igreja, e é verdade que ali tem muito movimento, ali foi a igreja primitiva, ali a igreja trabalhava, se movia, foi estruturada, se organizava. Mas eu fiquei pensando muito naquela igreja que Jesus procura. Qual é a igreja que Jesus procura? E o nome dessa mensagem é a igreja que Jesus procura e aprova. Qual é a igreja que Jesus procura e aprova? E essas igrejas, queridos, essa igreja que Jesus aprova, né, é a igreja, as igrejas ali, né, o contexto está escrito ali em Apocalipse. Então, aquelas 7 igrejas revelam para nós aquilo que o Senhor busca, aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor reprova. Naquelas 7 cartas, você vai entender o que Jesus espera de nós para esse tempo. Amém? Então, das 7 igrejas, né, Deus mostra a João apenas 2 que não tiveram reprovação. Daquelas 7 igrejas, então, Jesus, então, né, na visão de João, Deus mostra para ele que apenas 2 igrejas não tiveram uma palavra de reprovação, que foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. As 7 igrejas, então, o que representam as 7 igrejas? Existem 4 entendimentos a respeito dessas 7 igrejas, né, e eles se convergem entre si. Mas nós vamos nos deter aqui aos 7 tempos históricos. Nós vamos estar falando, então, qual que é essa ideia? As 7 igrejas, elas vão representar 7 tempos da igreja na história da igreja, na história da humanidade, melhor dizendo, né? Então, a gente vai começar pela primeira carta. E essa primeira carta, ela é a carta à igreja de Éfeso. E eu estive lá, gente, olha que coisa mais incrível, né? Maravilhoso. Éfeso é uma das igrejas que ainda a gente encontra muitas coisas, muitas ruínas, né? Não é nem ruínas, você tem pedaços do templo. E é incrível, assim, a gente pensar que ali Paulo pregou, né? E eles foram tão usados por Deus, e a igreja foi sendo estabelecida. E é muito lindo, é o lugar mais explorado enquanto turismo, tem museu, tem uma série de coisas, porque ainda é o que sobrou de forma mais conservada. Infelizmente, a Turquia, por ser muçulmana, ela não cuidou muito das figuras, dessas ruínas, eles não são muito cuidadosos com essa parte da história, né? Então, infelizmente, a mesquita tem bastante, né? Mas, infelizmente, essa parte não foi muito conservada. Então, lá, a igreja de Éfeso, ela é a igreja apostólica. E essa igreja contempla o período até 100 anos depois de Cristo. Então, lá em Apocalipse 2, 2, 5, o que né, Deus está dizendo através do apóstolo João?
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então nós vemos uma igreja que trabalhava arduamente, que era perseverante, que não tolerava o mal, que confrontava as mentiras, as coisas pareciam muito boas, pareciam muito legais, mas não representavam absolutamente nada para Deus. Por quê? Porque eles abandonaram o primeiro amor, a paixão, a centralidade de Cristo na vida deles e a rendição absoluta. E qual foi a palavra para essa igreja? Reprovação. A palavra que Deus dá é reprovação. Você está reprovado. Você está reprovado, então volta da onde você caiu. E muitas vezes nós estamos, sem perceber, entrando no ativismo, fazendo coisas muito boas, coisas que são lícitas. É mais ou menos aquilo, né, que Jesus diz para Marta e para Maria, né, aquela experiência de Marta e Maria, quando Jesus então fala, não é que Marta estava errada em fazer o que ela estava fazendo. Marta estava cuidando, querendo receber bem Jesus, trabalhando. Porém, naquele momento, só uma coisa importava. E não era fazer o trabalho, era adorar ao Senhor. Então a gente vê, né, a palavra arrependimento, caminho de volta, indica uma mudança na maneira de pensar, uma transformação radical da pessoa que renuncia às suas atitudes erradas para adotar um novo comportamento e uma nova perspectiva conforme a vontade de Deus. Então, queridos, é uma igreja radical, é uma igreja apaixonada por Jesus, é uma igreja quente, é uma igreja fervorosa, aonde a sua maior preocupação não é fazer, não é oferecer um bom serviço aos seus consumidores. E eu estou falando não só, claro, estou falando de nós como igreja, mas isso reflete na estrutura que a gente tem, isso reflete em como a gente se organiza. E se a gente está preocupado com isso, né, e é importante a gente ser organizado, é importante a gente ter um som legal, tudo isso é importante, a gente ter um bom trabalho com as crianças, obviamente, porque nós também estamos ministrando aquelas crianças, mas queridos, se nós perdermos a essência, se nós perdermos a paixão, tudo se perde o valor. E Jesus reprova, está claro, você não está sendo aprovado, por melhor performance que você apresente. Então o primeiro ponto aqui, uma igreja apaixonada por Jesus, é essa igreja que ele busca, é essa igreja que ele aprova, amém? A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Ela representa a igreja perseguida no período de 100 depois de Cristo a 313 depois de Cristo, né? Então, representa o perfume que chega a Deus de uma igreja adoradora e perseguida. Essa igreja também não teve nenhuma reprovação. Por quê? Vamos entender. Apocalipse 2:10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa de vida. Amém? Essa é a igreja sofredora. Deus permite a gente passar por sofrimentos por amor a Ele. Coisas ruins vão acontecer com a gente. Nós estamos num mundo que é mau. Nós estamos num mundo onde coisas ruins acontecem. Mas a diferença é que Ele nos livra. A diferença é que Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. E nós precisamos entender que nós vamos ser perseguidos. Amém?
você vai ser perseguido. E nesse ponto o Senhor me dizia, vocês precisam conhecer o meu caráter. Sabe o que apoia a gente na fé? Não é aquilo que Deus faz por nós, exatamente. Porque às vezes Ele não vai fazer aquilo que você quer na hora que você quer, e às vezes Ele não vai fazer nem o que você quer, porque Ele é um bom pai. E um bom pai dá coisas boas para os seus filhos. E nós somos limitados, somos pessoas humanas. Nós não entendemos o que é bom para nós, né? Mas aí, se a gente conhece o caráter de Deus, se a gente conhece a pessoa de Deus, e Deus, Ele tem atributos imutáveis. O que significa isso? Que o caráter dele não muda, e Ele é aquilo, não importa a circunstância. Então, se a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é fiel. E nada pode mudar essa verdade. Se a Bíblia diz, Deus é bom, Ele é bom. Ele é bom, independente do que acontece com você. A bondade de Deus se revela. Em algum momento, a bondade de Deus vai se revelar. Então, Deus é bom. Deus diz assim, se Ele é fiel, né, as promessas dEle nunca mudam. E a Bíblia diz, permaneçam firmes em mim e não no medo. Eu sou fiel. E sabe, muitas coisas acontecem na nossa vida para a gente ser aprisionado pelo medo. Muitas coisas. Por quê? Porque nós não temos o controle. Você tem o controle da sua vida 100% absolutamente? Não. Nós não temos o controle absoluto. E muita coisa vai acontecer com a gente, para que a gente prove da fidelidade de Deus, para que a gente coloque a nossa confiança e a nossa segurança 100% no caráter de Deus, independente das circunstâncias. Então nós vamos enfrentar doenças, nós vamos enfrentar às vezes dificuldade na economia, porém, o caráter de Deus é imutável. E se eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele é fiel, Ele vai cuidar de mim. Porque o Senhor me coloca em lugar seguro e eu não preciso temer. Amém? Eu não preciso temer o terror noturno, eu não preciso temer a morte, eu não preciso temer as más notícias. A Bíblia diz que o justo não se atemoriza pelas más notícias. Por quê? Porque o coração dele está firmado no Senhor. Amém? Então, esse é o lugar. E aí o que ele diz? Sejam fiéis e eu lhes darei a coroa da vida. Nós temos uma esperança no Senhor. O caráter dele é fiel e ele dá muito valor para a fidelidade. Gente, se tem um valor importante para Deus é a tua fidelidade. E ele busca um coração fiel até a morte, como ele foi. Sabe, não me importa. Eu vou cumprir, eu vou fazer a palavra de Deus. E para isso você tem o Espírito Santo. Você não precisa fazer isso na sua força. Porque seria possível a gente fazer na nossa força? Claro que não. A gente é muito limitado, muito pequeno. Mas Ele nos dá a capacitação sobrenatural, que vem dEle, amém? Então Ele espera de você um coração fiel, que vale mais do que um coração cheio de talentos, vale mais do que a tua habilidade, vale mais do que você pode fazer para Deus. Talentos não são nada se você não for uma pessoa fiel aos princípios de Deus. Você pode ser a pessoa mais performática, mais comunicativa, mais talentosa, se você, dentro até mesmo do reino, mas se você não for uma pessoa fiel aos princípios, Ele vai reprovar. Então, por que Ele aprovou essa igreja? Pela sua fidelidade. Amém? Então, a fidelidade é mais importante do que a habilidade, porque Deus nos capacita para aquilo que Ele deseja. Então, seja fiel. É isso que Deus está falando aqui para a sua igreja. Então, o segundo ponto é, não tenha medo, seja fiel, obedeça radicalmente a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Ela não mente, amém? Ela não mente, ela não volta vazia. O que significa que a palavra de Deus não volta vazia? Que ela se cumpre, ela produz o seu efeito, ela se cumpre em seus efeitos. É isso que a Bíblia diz. Terceira igreja, Pérgamo, a igreja do pódio
que representa o início da cristianização do paganismo. De 313 a 590, que é depois de Cristo, que é o período de Constantino. Acho que vocês já devem ter ouvido falar na história, devem ter estudado um pouquinho isso, e está lá em Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Apocalipse 2,14. Então Deus, queridos, e sabe que essa igreja é uma igreja que não tem nenhuma aprovação. Todas as igrejas, todas as igrejas Deus fala, né? Isso eu tenho contra ti, né? E nisso você fez isso você fez de bom, mas eu tenho contra ti. Essa igreja, ela não tem nada de bom que ela tenha feito. Ela fez tudo errado, tá? E aí a gente vê a questão da pureza e da santidade. E a pureza começa na sua mente. A pureza começa nos teus hábitos. A pureza começa naquilo que você enche a sua mente, aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Amém? As conversas que você tem, as concessões que você abre. E sabe, essa igreja, ela é uma igreja que ela representa, né, ela é o tempo, deixa eu só confirmar aqui, da hipergraça. Então, é o tempo da hipergraça. O que é a hipergraça, gente? A relativização da graça. Então, a graça, um ensino errado, em parte? Não, em parte é um ensino correto. Mas é incompleto. Falta um pedaço. Está faltando uma parte do ensino, porque a graça é uma verdade. A graça nos cobre, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, a gente tem livre acesso ao Pai. Porém, existe a obediência, existe a santidade que nós devemos buscar, existe uma vida de renúncia que nós devemos perseguir. Amém? Existe uma vida que é de sacrifício, sim, de abrir mão. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, é pecaminosa. E nunca a carne vai se converter. Jamais. A carne nunca vai se converter. Amém? Quem se converte, né, é a sua alma, mas o seu espírito, sua alma, mas você vai ter que passar por um processo. Amém? Então, queridos, essa igreja, ela é uma igreja que ela tem, a gente pode pegar um texto lá em Tiago 4, de 7 a 10, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso está lá em Tiago, Novo Testamento. Amém? Novo Testamento, escrito para a igreja, essa carta, dizendo assim, ó, é assim que vocês têm que caminhar. É assim que vocês têm que andar. E aqui a gente vê a palavra mente dividida. O que é a mente dividida? É a sua mente dividida com um ensino que em parte é verdadeiro, em parte é falso. E aí a mente fica em dúvida. A mente fica em dúvida, você fica confuso. Por quê? Porque a sua mente não está firmada na verdade. Amém? Então, a santificação, a santidade, ela só é possível se nós entendemos o Evangelho por completo. E se nós buscamos viver a verdade por completo. E essa é a igreja que Deus aprova. Uma igreja que busca firmemente a santidade. Então, nós temos depois a igreja de Tiatira, 590 a 1517 depois de Cristo. A igreja do sacrifício contínuo e incenso, que representa o período da reforma, onde havia a idolatria, que é expressa na figura de Jezabel.
Então, o período da reforma, né? Essa igreja, então, ela vai representar esse período. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E o que significa? Aqui a gente vê uma realidade de idolatria no coração. E o que é idolatria no seu coração? Me dá um exemplo de uma idolatria, né, no seu coração. O que poderia ser? Vou dar uma pausa para você pensar. É uma boa? Concordo. Muitas vezes é o Corinthians. Tá certo. Não pelo meu marido, mas, né, tem uns corintianos aí meio radicais. O Flamengo também, por que não? Né? Tá cheio de flamenguista aqui, né? Então, Flamengo também. O que mais, gente? O que pode ser um ídolo no nosso coração? Olha lá, o Góis está levantando a mão, mas você não é idólatra, né, Góis? Você só gosta do Flamengo, tá bom. Então, o que pode ser um ídolo no nosso coração? Gente, dá um exemplo para mim, vamos lá. Além do time de futebol. Relacionamentos, maravilha, excelente exemplo. Relacionamento, né? Você buscar um relacionamento entendendo que isso vai te preencher completamente a sua vida, e aí você fica dependente de um relacionamento para ser feliz, para viver, para ter aquilo que você supostamente vai buscar, está buscando nisso, né? E isso é tão sutil, porque muitas vezes toma o lugar do Senhor, porque a gente precisa depender de quem? A gente precisa se completar em quem? No Senhor. É Ele que supre verdadeiramente, inclusive os nossos afetos. Inclusive os nossos afetos. As nossas afeições primitivas e primárias estão no Senhor. Amém? Então esse é um exemplo. E aí então, qual é a lição que Jesus deixa para a gente? Não permitir que nada tome o trono do nosso coração, a não ser Ele. Amém? A não ser Ele. Nós temos aqui a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, a quinta carta, guarda essa palavra, carta, tá bom? Carta às igrejas. A quinta carta foi direcionada à igreja de Sardes, no período de 1517 a 1700 depois de Cristo. E Sardes significa remanescente. Então, nesse período, surgem na Europa os grandes reformadores dentro da Igreja Católica. Então, é quando começa a haver um movimento dentro da Igreja Católica para reformar a teologia, né, a doutrina, né, falsa doutrina católica, né? Então, existe uma contaminação na doutrina, na sã doutrina, que originou o catolicismo, e aí então, dentro do próprio catolicismo, começam a surgir os reformadores para tornar a versão, né, original, bíblica, da igreja que foi fundada pelos apóstolos. Então ali, a gente tem Apocalipse 3, de 1 a 2, ao anjo da igreja em Sardes escreve: eis que o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Então essa igreja, ela também representa uma igreja, porque ela é a igreja remanescente, né, que persevera. Porque existe um povo que foi remanescente, existe um povo que, apesar de estar no meio de doutrinas falsas, ele permaneceu. Então é um povo obediente, amém? É um povo obediente, um povo que se interessa, que está em direção aos outros, que não olha apenas para o próprio umbigo, que não vive só para si mesmo. Nós precisamos, amém, queridos, mostrar
as nossas obras de amor se nós nos dizemos cristãos. Nós precisamos praticar, perseverar e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. E faz parte dos ensinos de Jesus nós amarmos uns aos outros, nós praticarmos as obras, amém? Então, quantas oportunidades nós temos nestes tempos para demonstrar o nosso amor? A gente está em volta de agora fui eu. A gente está em volta, gente, de um mundo cheio de necessidades, amém? E nós precisamos ter conosco, que não vai ser fácil muitas vezes. Por quê? Porque a gente está cheio de necessidades. A gente está cheio de coisas da nossa vida que nos preocupam, que nos ocupam, problemas todo dia, né? Toda semana tem um BO. Não sei com você, mas na minha vida toda semana tem um BO. Essa semana teve 2. Que semana que passou. 3, na verdade. Porque um não foi um BO meu, mas eu estava no meio daquele BO. Aí o segundo, 2 ao mesmo tempo, né? Coisas sérias, coisas graves, mas, gente, é para roubar a nossa fé, é para nos desanimar, né? As situações difíceis acontecem com todo mundo, situações extremas acontecem com todos nós, do nada. Mas isso tudo é para roubar a nossa fé, mas o Senhor, Ele espera de nós uma igreja perseverante, amém? Então, o 5º ponto, perseverar. Amém? Perseverar. E aí a gente tem a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é uma bomba para nós. Porque essa igreja é uma igreja que o Senhor aprovou 100%. Não teve nada que o Senhor reprovou. Então, quais são as igrejas que Deus aprovou 100%? Vamos ver se você gravou a primeira. Esmirna, Éfeso ele reprovou totalmente. Teve reprovação e aprovação. Esmirna e agora Filadélfia. Amém? Filadélfia significa igreja do amor fraterno. Tá lá, aconteceu lá de 1700 a 1900. Período dos grandes reformadores modernos, como John Wesley, onde as missões começaram e aonde o evangelho foi espalhado pelo mundo, aonde todos os continentes começaram a ouvir a palavra. Apocalipse 3, de 7 a 8, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Gente, é uma igreja que ela entende o que é a unidade. Ela entende e ela sabe que Deus colocou diante dela uma porta aberta. Então, mesmo muitas vezes estando fraca, mesmo muitas vezes se sentindo cansada, mesmo muitas vezes tendo dificuldades, ela entende que o Senhor colocou uma porta aberta diante dela. Ela recebeu a chave de Davi. E o que é a chave de Davi? É a adoração, é adorá-lo em todo o tempo, não importando as circunstâncias, é entendendo que Ele é digno de ser adorado. Então é uma igreja que entende e pratica o amor, uma igreja que reconhece sua pouca força para abrir a porta. Talvez ela tenha pouca experiência, poucas pessoas, poucos recursos, e às vezes a gente se sente assim. Mas Deus colocou uma porta aberta, e isso foi um grande encorajamento para o meu coração nesses dias. Existe uma porta aberta, amém? Existe uma porta aberta diante de nós para a gente pregar o evangelho, para a gente sair evangelizando as pessoas, porque Deus nos abençoa, Ele está nos abençoando, amém? Mas a porta que Deus tem, só Ele pode abrir pelo seu Espírito. Não por estratégias humanas, não por capacidade humana, mas pelo poder de Deus. Amém? Então não é a estratégia que vai garantir o crescimento da igreja. Não é a estratégia, mas é a característica dessa igreja. É como essa igreja se estrutura no sentido do coração.
É isso que garante a expansão da igreja, a expansão do evangelho. Não tem a ver com organização, não tem a ver com técnicas. Ainda que a gente possa, né, entender algumas coisas e praticar, mas elas precisam estar centradas na palavra. Porque não adianta a gente ficar inventando muita mágica. Né? Eu já vi muito disso, eu já vi assim muito de vamos fazer essa estratégia, vamos fazer aquela estratégia, vamos fazer assim, vamos adaptar isso, vamos nananã. E cadê a palavra? É isso que os apóstolos faziam, gente? É isso que eles praticavam? É assim que a igreja cresceu? Claro que não. Eles simplesmente pregavam, eles simplesmente oravam pelas pessoas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. E quem acrescentava, a palavra diz? Quem acrescentava? O próprio Deus ia acrescentando. Amém? Então, a chave de Davi, como eu falei, é a rendição total, é a adoração plena, é a centralidade de Cristo na nossa vida. O 6º ponto, então, rendição a Deus, adorar sem cessar. E essa é a chave que vai abrir as portas. Essa é a chave que vai abrir as portas. Os nossos corações adoradores, rendidos. E é isso que Deus procura. Amém? Lembra de Maria? O que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela quando ela entendeu? Maria, uma única coisa importa. E essa nunca será tirada da sua vida. Ela jamais será tirada. Você entendeu. Você entendeu, Maria. O que é mais importante? Amém? Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta jamais lhe será tirada. Amém? E por fim, queridos, o 7º ponto, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, de 1900 até os tempos atuais. A palavra Laodiceia significa direito do povo, justiça do povo. E o que aconteceu a partir de 1900, para quem conhece a história, em termos de mundo, do conhecimento, da ciência, o que aconteceu? Vamos lá, vocês que são alunos, que passaram pelo ensino médio, o que vocês aprenderam? Quem está no ensino médio, quem vai fazer vestibular, vamos lá, me ajuda, Mateus. Você que está na fase de estudar, está fresquinho. Zero pressão. Gente, uma coisa acontece na Europa que se chama iluminismo. Já ouviram falar do iluminismo? Quem já ouviu falar do iluminismo? Amém? E o que tem a ver o iluminismo com a gente? O iluminismo, né, é a busca lá pelo conhecimento, a ciência e tudo mais. E junto com isso vem o quê? O humanismo. O homem pode descobrir todas as coisas. O homem pode entender todas as coisas. O homem está no centro de todas as coisas. E qual é a consequência do humanismo? É a frieza espiritual. A frieza espiritual. Então, Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Você diz: sou muito rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Do que está falando aqui? Aquele que sabe muito, aquele que tem muito conhecimento, que é um doutor, pós-doutor, sei lá o quê, né? Quem já viveu em contexto universitário aqui sabe um pouco,
sendo alunos, trabalhando, né? A gente está no meio de gente assim que pensa que está, né, acima de todo mundo. Existe um orgulho, existe uma, sabe assim, uma coisa que a ciência é o maior patrimônio que alguém pode ter, e aqueles que detêm o domínio do conhecimento, eles estão acima de Deus e de qualquer coisa. E esse é o sentimento. E quando você entra ali nesse ambiente, você vai vendo que a vibe é essa. Né? Não, porque eu brinco, né, que eu já caminhei muitos anos aí nesses meios, né? E hoje eu falo que eu peguei até um certo rancinho assim de psicólogo, para falar bem a verdade, vou confessar. Que eu tenho um certo rancinho de psicólogo. Começa com aqueles discursos, ai, porque não temos que explicar, temos que acolher, temos que já começa. Ai, meu Deus do céu, não tenho paciência, para ser bem sincera. Por quê? Porque, sabe, é algo que por trás disso exclui completamente. É como se o homem pudesse alguma coisa, como se ele tivesse alguma capacidade. Gente, a gente sabe que o homem não é nada. A gente sabe que no final das contas, a gente precisa de Deus. A gente é limitado, né? Então aqui, essa igreja, o que está lá em Apocalipse 3, 15, 17? Conheça as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nós nos acostumamos a viver com Deus de forma utilitária. Sabe assim, Deus me abençoa, eu tenho tudo, eu sou um abençoado, né? Tenho as bênçãos de Deus, convivo em família, tenho o corpo de Cristo, que gostoso, né? Mas vamos nos tornando autossuficientes e assim nós esfriamos. Começamos a nos preocupar com os nossos negócios, com aquilo que é bom e às vezes até com a nossa família. A gente coloca a família assim num lugar tipo mais importante de tudo, e não que a sua família não seja importante, mas às vezes a gente coloca no lugar de Deus a família, e isso é muito sério, né? E aí nós esquecemos de que é Ele quem nos abençoa, que sem Ele a gente é pobre, cego e nu, quer dizer, a gente não tem nada. Assim nós nos tornamos mornos, nos tornamos religiosos. E essa é a estratégia mais sutil de Satanás nos tempos de hoje. É a estratégia de Satanás. O diabo trabalha o tempo todo para esfriar você, para te desanimar, para relativizar, para você relativizar tudo, para você ver o seu primeiro meu conforto, o que é bom para mim. Eu estou cansado hoje eu vou ficar em casa, porque eu vou ver pela internet o culto, vou assistir o culto. Né? E é para a gente assistir o culto? Me fala se culto é para assistir. A palavra culto é assistir, gente. Não é culto, é cultuar. Né? Assistir, você assiste espetáculo, você assiste teatro, você assiste show. Mas culto é cultuar a congregação, cultuar a Deus. Junto, por quê? Porque ali o Senhor ordena. O que o Senhor ordena na unidade dos santos? Vida e bênção. Amém? Vida e bênção. Então o diabo vai esfriando o nosso coração, nós vamos perdendo o discernimento da ação do inimigo na nossa vida, nos esfriando, nos desanimando, e nós vamos negociando congregar, servir, fazer sacrifícios de amor pelas pessoas, se doar pelas pessoas, abrir mão do seu tempo, abrir mão das coisas que são importantes para você. E quando nós percebemos, a gente está no meio da corrida da vida, onde o centro passa a ser sobreviver e não viver para Ele. E no fim, infelizmente, nós nos afastamos e caímos no pecado, porque fomos anestesiados e perdemos o temor. E lá em Apocalipse 3,18 diz: dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo,
para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Só esse texto daria uma pregação inteira, né, pastor Edivaldo? Comprar colírio, comprar roupa branca, amém? Não permitir que a vergonha te vista. Então, o 7º e último ponto, para a gente encerrar. Intimidade e relacionamento com Deus. Intimidade e relacionamento com Deus. É isso que o Senhor procura. É isso que o Senhor busca. É isso que o Senhor espera de nós. Ele não quer uma vida que você esteja, né, olhando só para você, mas Ele quer que você diminua para que Ele cresça. Ele quer que você diminua. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Não pense que o teu alimento está no culto de domingo. Gente, alimento não está no culto de domingo. Desculpa. Tem gente que pensa que se alimentar é vir no culto e receber uma palavra. Isso é um engano. Alimento está no teu relacionamento todo dia com Deus. Alimento está em você comer a palavra de Deus. Sabe quando, lá no final, em Apocalipse, o que fala lá sobre o livro? Você que é bom. O que tem que fazer com o livro? Não tem que comer o livro? Não é isso que está lá em Apocalipse? O Senhor nos adverte, come o livro, tem lá, vai lá e busca, lê. Que é comer a palavra, o alimento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos, ela vem aqui na pregação. 5%. 5% do que você ouve aqui. A gente está aqui para quê? Para ser encorajado, para ser exortado, para ser, né, para receber uma direção. Mas você se alimentar é com Deus todo dia, no seu tempo, no secreto. É você ler a Bíblia todo dia. É você orar todo dia. É você ter tempo de adoração todo dia na sua casa. Isso que te mantém de pé. É isso que mantém você com raízes profundas. Sabe, essa igreja que só quer consumir, não é aprovada por Deus. Esse povo, o povo que só quer consumir, não é aprovado por Deus. Sabe? É aquela pregação, aquele tipo de pregação que eu gosto, essa pregação não é boa para mim. Gente, se a palavra está sendo pregada, é o que importa. Amém? É o que importa. Então, relacionamento e intimidade com Deus. Ao final de todas as cartas, todas elas, existe um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus para nós se chama arrependimento. Então eu quero convidar você a ficar de pé agora, fechar os teus olhos. E começar a falar para o Senhor: Senhor, eu quero olhar para a minha vida agora. Eu quero olhar para como eu estou, qual é o meu estado. Porque a gente falou de 7 tempos históricos. Mas não quer dizer que um terminou e o outro começou. Eles continuam acontecendo, ao mesmo tempo. Existe, a hipergraça, ela não foi pregada só naquele período, ela continua sendo pregada. Ela não nasceu lá com os nicolaítas, não, ela continua sendo pregada. Então olha para a tua vida agora, quem você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Qual é a igreja, que você quer ser? Porque lembra que existe uma aprovação e uma reprovação. E o Senhor vai julgar. Amém? Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. E a igreja que Ele vem buscar, amém? É a igreja que tem essas 7 características. Então feche os seus olhos. Nós vamos ouvir uma canção agora. E eu quero que você cante essa canção, fazendo uma declaração. Amém? Se quebrantando diante do Senhor, entregando o seu coração. Se você encontrou no seu coração coisas as quais você precisa se arrepender,
Se você sente que você está frio espiritualmente, se você sente que os seus pés estão vacilantes, que você está falhando na sua fidelidade, se você sente que você está morno, se você sente que você abandonou o primeiro amor, começa a pedir ao Senhor perdão, começa a falar: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a perseverar, me ajuda a ser obediente, me ajuda a me santificar. Eu quero ser santificado, eu quero viver uma santidade radical com o Senhor. Eu quero, Senhor, ter intimidade contigo. Se você deixou de orar, se você deixou de buscar o Senhor, se você deixou de entender que a intimidade com Ele é a coisa mais importante na sua vida, se dobre diante do Senhor agora, se arrependa, se incline diante do Senhor. Não se importe com quem está ao seu lado, não se importe com nada. O que importa, queridos, é o teu relacionamento com Deus, é como Ele te vê, é como Ele te enxerga, é o quanto você é aprovado por Ele. Então começa a clamar ao Senhor. Enquanto nós cantarmos, você vai erguer as suas mãos e você vai fazer a sua declaração numa atitude de arrependimento, amém? Oh Jesus, sim Senhor. Oh Jesus, aleluia. Oh Jesus. Endireitando as veredas, cada vez mais genuíno. Ele está endireitando as suas veredas. Porque importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele o meu prazer está, no caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que Ele virá.